Salve rapaziada do canal VHD, beleza? Eu sou o Vitor Hugo e esse é mais um episódio do canal onde eu trago todos vocês aqui para falar sobre várias coisas, assim como o assunto de hoje que é helicóptero. Antes da gente começar esse vídeo, vou pedir encarecidamente para você correr aqui embaixo, dar um likezinho e também aproveitar para se inscrever para não perder outros tipos de conteúdos como esse. Por exemplo, hoje a gente vai falar os melhores 5 helicópteros para você aprender a pilotar, para você que quer ser piloto, mas para você ter uma cultura aeronáutica, quem sabe até já colocar esse plano em ação. Alguns deles são bem óbvios, até porque você já viu eles nas escolas de aviação. Sem enrolar muito então, já vamos falar aqui, tá? Eu vou falar dos 5 da ordem de prioridade do quinto para o primeiro, ou seja, do menos importante para o mais importante, beleza? O quinto helicóptero da nossa lista é o Bell 47. Esse helicóptero é um helicóptero bem antigo, ele foi feito ali de 1946 até 1974, tá? Foi quando ele ficou na linha de produção. Esse helicóptero ele era muito usado no treinamento do pessoal do exército, da marinha. Nas épocas de guerras, né? Teve várias guerras, os Estados Unidos participou, mas na época que eles estavam treinando os pilotos de helicóptero, eles basicamente pegavam um piloto ou um cara que ia ser piloto, um cara que não tinha experiência nenhuma com helicóptero, que não tinha nada, ele simplesmente pegava esse cara, colocava ele lá dentro e falava: vai meu filho, se vira aí, dá a partida, decola, se você conseguir tirar essa máquina do chão sem quebrar ela, você já vai direto para a guerra para voar aqueles helicópteros, o sapão, né? O H-1H, igual o BOP tem lá no Rio de Janeiro, alguns desses modelos de helicóptero. E como você pode imaginar, vários deles quebravam. O cara tentava, não conseguia, quebrava o helicóptero, ele simplesmente pegava, jogava de lado, colocava um novo e assim foi. Tanto que foi assim que foram produzidos mais de 5.600 unidades deste modelo. Ele tem um motor de 6 cilindros, muito parecido inclusive do Robinson 44, motor Lycoming 6 cilindros. A velocidade máxima dele é de 167 km por hora. Ele tinha uma estrutura muito leve, uma pá muito larga, o que facilitava muito o voo. Quando você tinha uma emergência no tipo de autorrotação, cara, essa máquina era uma mãe, né? O Bell 47, ele teve mais de 18 tipos de modelo. Os primeiros, eles eram, tipo, aquela treliça bem característica ali, toda vazada, né? Não era coberta, não era fechada de chapa. Os mais novos eram um helicóptero, inclusive, bem feio, o Bell 47G, executivo, se podemos dizer assim, né? Só que ainda assim era muito horroroso. Inclusive, quem voou uma dessas máquinas foi o nosso amigo Dato de Oliveira, que se você não viu o vídeo dele ainda, vou deixar aqui pra você o cardzinho pra você ver lá a história maluca do nosso amigo Dato de Oliveira. Ele já foi uma das pessoas que já voou esse tipo de máquina. Então, o Bell 47, ele é um helicóptero que voa até com 2 pessoas, ou seja, ideal para treinamento. Ele tem potência sobrando, ele é fácil, ele é dócil por ser bipá, ele é uma máquina que numa emergência, ele é uma mãe, ele te ensina muito bem, principalmente ali na autorrotação. Então por isso ele fica com o posto de 5º lugar, porque ele já ensinou muita gente a voar, só que infelizmente ele se tornou obsoleto e hoje em dia só tem umas poucas raridades aí que ainda estão voando. O nosso 4º lugar vai para o Schweizer 300CB, ou Hughes 300, como era falado antigamente, na época em que ele ainda não era da Schweizer. O Schweizer foi produzido de 1964 até 1983 em linha de produção. Depois disso, você até consegue comprar, mas é uma coisa mais artesanal, digamos assim. 2.800 unidades foram produzidas desse helicóptero que você está vendo aí. Algumas delas até aqui na terra brasileira, né? A EFAI usa esse helicóptero e a Skoda, no interior de São Paulo, em Ipeúna, usa essa máquina até hoje para treinamento. Recentemente eu fiz um vídeo com ele lá na EFAI, vou deixar também o linkzinho para você dar uma olhadinha aqui. Como a maioria desses helicópteros antigos, ele tinha manete em que não tem governador, ou seja, tudo que você precisa fazer para aumentar a rotação, tirar a rotação, você tem que fazer na mão. Além do movimento do coletivo, você também tem o movimento da manete, dos pedais e também do cíclico com a mão direita. Então exige muito mais do piloto, mas também é uma máquina que são de outras épocas, foi produzido muito antigamente. O Schweizer, ele tem 4 modelos. O 269C ou 300C, né, que foi os primeiros lá que saiu. Tem o 300CQ, tem o 300CB, que são os mais comuns da gente ver aqui no Brasil, e tem o 300CBI, tá? Esse já, o CBI, o I é igual quando você vê o golzinho na rua que tem o I lá de injection, é igualzinho esse aqui. Ele tem 190 cavalos de potência e voa até 196 km por hora. Ele já é um pouquinho mais rápido do que o Bell 47. Ele é usado principalmente na Argentina, Brasil, Colômbia, El Salvador, Grécia, Indonésia, num total de quase 10 países aí utilizam essa máquina.
Bom, o nosso terceiro da lista aqui vai ser o Aestron, da Aestron Corporation, modelo F28F. Eu já até conheci um dos representantes de quando ela esteve aqui no Brasil, Ricardo Piccoli. Inclusive, se você está vendo esse episódio, um grande abraço para você. Piccoli representou aqui por um bom tempo a Aestron no Brasil, mas infelizmente ela não foi para frente por vários motivos, o que é uma pena, que seria mais um tipo de helicóptero que a gente poderia ter aqui voando, beleza? Foram feitos mais de 1.100 unidades deste modelo. Ele é produzido desde 1965 até hoje. Ele tem um motor de 4 cilindros de 180 cavalos. Na época que eu comecei a entrar na aviação, eu cheguei a ver 3 desses modelos ali perto, no Campo de Marte, quando eu estava no finzinho da vida da Aestron aqui no Brasil, e cheguei a fazer um voo com o comandante Graciotti, que hoje, inclusive, já foi até presidente da ABRAP. Ele me levou para fazer um voo, e o que eu estranhei bastante, porque eu lembro que no velocímetro a velocidade não era em nós, era em milhas terrestres, então ele tinha algumas diferenças ali. Na época, minha cultura aeronáutica era bem pouco. Eu lembro de ter feito até uns 5 toques arremetidas com esse Aestron lá no Campo de Marte. Pena que eu não tenho nada registrado, nem foto, nem nada desse dia para contar para vocês. Bom, galera, o nosso segundo helicóptero aqui da lista, né? Nosso segundo, antes ali do grande vitorioso, como você já deve imaginar, é o Robinson R44. Ele é muito utilizado, principalmente se o cara for um pouco mais pesado do que o normal, que tem ali acima de 100 quilos, 100 e poucos quilos. O cara vai acabar pilotando um 44, ou até mesmo depois de um tempo, quando ele já fez ali o curso de piloto privado, o piloto comercial dele, quer fazer uma adaptação para uma máquina um pouco maior, que leva um pouco mais de passageiros, o 44 é a máquina ideal para você voar. Já foram produzidos mais de 5.600 unidades desse helicóptero, então pasmem vocês também, ele já foi feito mais do que vários desses outros que a gente falou aqui juntos. Ele foi produzido de 1993 até os dias atuais. Inclusive ele tem diversas versões, como por exemplo o Astro, o Raven 1, o Raven 2, o Clipper 1, Clipper 2 e até mesmo o Police, o News e entre vários outros modelos que ele teve. E agora o mais recente que teve é o R44 Cadete, que é justamente um helicóptero voltado apenas para a instrução. É muito comum as pessoas perguntarem quais são as diferenças principais do Astro, Raven 1 e Raven 2. Bom, eu vou ser bem direto para você. O Astro, tá, que é o primeiro que veio ali, ele não tem hidráulico, ele não tem ar-condicionado e ele é carburado, tá? Essas são as principais coisas que ele tem. Ele tem um ajuste elétrico no ciclo que chama Trim. Eu já voei muito helicóptero Astro, já voei muito, já fui para Bahia, já fui para Minas, já fui para um monte de lugar com helicóptero desse. É ruim, porque aquele negócio elétrico estraga toda hora. E aí você tem que ficar consertando. Já o Raven 1 é um helicóptero muito parecido com o Astro, só que ele tem a atualização dele, então ele já vem com hidráulico, o que melhorou muito a pilotagem do R44, porque o Astro era muito pesado para você ficar ali comandando todo aquele monte de haste, aquele peso todo do helicóptero sem hidráulico. Já no Raven 1 isso melhorou demais, mas ele ainda continuava carburado, tendo que colocar ar quente do escapamento no carburador para não gerar gelo e a máquina não apagar e tudo mais. Já o Raven 2, ele veio com atualização com ar-condicionado, com hidráulico e com injeção direta no motor, deixando ele mais potente. Essas são as principais mudanças. Tem outras, mas a gente pode estender isso para uma outra coisa depois. Bom, o R44 ele tem 4 lugares, tá? É um motor 6 cilindros de 5.7 litros, tá? Bem grande, muito torcudo, né? A ideia dos motores dos helicópteros é realmente ter muito torque, que ele chega a ter até 245 cavalos nas versões mais novas, né? Na potência de decolagem, que são aqueles 5 minutos de decolagem onde você tem mais potência para decolar. Para você ter uma ideia do sucesso do R44, ele é utilizado em mais de 14 países, sendo dos civis e também de operações às vezes de polícia, militar e etc. Alguns países inclusive adquiriram esse helicóptero para utilizar nas forças armadas deles. Então você imagina a credibilidade e o quanto esse helicóptero é bom. Líbano, África do Sul, Tailândia, Brasil, Estados Unidos e muitos outros países da Europa e etc. Então você vê que é utilizado em muitos países mesmo, desde um pequeno e um simples voo panorâmico até ali para a polícia, para monitoramento aéreo. Eu particularmente já tive o grande prazer de voar vários R44, desde os Raven 1, Astro, Raven 2, Clipper 2, News, inclusive vários outros. Já tive a oportunidade de estar dentro e fazer alguns voos, né? Eu tenho aproximadamente umas 350 horas de R44 e é uma das máquinas que eu mais gosto de voar.
Bom, galera, vamos para o primeiro da nossa lista, o que você aí já deve estar imaginando em casa, você já deve ter uma boa previsão de que helicóptero que eu esteja falando, porque ele é um helicóptero muito importante, eu não citei ele ainda. A gente vai falar aqui do R-22, o famoso Robinson R-22, que eu tive a oportunidade imensa de voar muitas e muitas horas nele. Ele não só foi o helicóptero que me ensinou a voar, como ele também é um helicóptero que continua ensinando vários dos pilotos a voar, inclusive talvez um de vocês aí atrás da tela esteja aprendendo a voar de R-22. O R-22 ele tomou o lugar basicamente do Schweizer no campo de instrução mundial, porque ele veio com vários atributos, várias coisas legais que a Robinson implantou, que era uma peça mais padronizada, uma linha de produção mais parecida com, por exemplo, o que o Henry Ford propôs, o que deixa o custo de produção muito mais barato para quem vai adquirir. Além, obviamente, de ser um helicóptero extremamente forte e parrudo para você fazer qualquer tipo de operação. Vide nossos amigos australianos lá do outro lado do mundo que fazem aquelas loucuras que eu soltei um vídeo recentemente falando disso. Foram produzidos mais de 4.600 unidades do R-22 dentre todos esses anos que ele começou a ser feito. Ele começou a ser produzido ali na década de 70, ali no finalzinho da década de 70, próximo a 79. Tem vários vídeos do Frank Robinson ali testando os primeiros e ele tem vários e vários modelos. Vou citar alguns deles aqui para vocês. Ele tem o R-22 HP, R-22 Alpha, R-22 Beta, R-22 Beta 2, R-22 Police, R-22 Police 2, Mariner, R-22 Mariner 2 e R-22 IFR. Ele foi feito algumas atualizações de aumento de tanque de combustível, potência, motor e dentre outras coisas que foram deixando ele melhorzinho. O consumo de combustível desse helicóptero, que era um grande atraente na época, ele consumia ali os primeiros Beta ou até Alpha, ele chegava a consumir de 20 a 25 litros por hora, o que era muito pouco se tratando de outros tipos de helicóptero, né? Os mais modernos, Beta 2 e tal, que são helicópteros com um pouco mais de potência, um pouco mais de força para decolagem, eles chegavam a consumir ali até 30 a 35 litros hora, o que ainda assim é muito pouco se tratando de outros modelos. Ele é produzido até hoje por demanda. O R-22 deixou de ser produzido em linha como ele era produzido antigamente, mas até hoje você consegue comprar um helicóptero desse zero, mas desde que você faça a solicitação e aí ele vai entrar numa linha especial e aí a produção é só por demanda, né? Hoje para você ver um R-22 é a coisa mais fácil do mundo. É só você ir em qualquer escola de aviação que faça o curso prático de helicópteros que você vai ver esse tipo de máquina lá, vai poder entrar dentro, tirar foto, fazer um monte de coisa, quem sabe ali já começar a botar a sementinha ali para fazer o seu curso de piloto, quem sabe se formar num futuro breve. A velocidade máxima do R-22 é de 188 km por hora ou até 102 nós, que é a velocidade a nunca exceder, a famosa VNE dele. Ele chega a voar aí de 2 a 3 horas e pouquinho de autonomia, dependendo do modelo que ele tiver. Os primeiros que só tinham um tanque, ele vai voar um pouquinho menos. Em compensação, os mais novos com tanque dos dois lados, né, atrás do piloto e atrás do instrutor, ele já chega a voar aí até 3 horinhas e pouquinho. Eu tenho como falar mais desse helicóptero, inclusive eu tenho um vídeo, né, que eu fiz em homenagem ao helicóptero mais importante do mundo, que foi o helicóptero que eu aprendi a voar e muitos de vocês estão aprendendo a voar. Vou deixar aqui no cardzinho do lado do R-22 para você ver um pouquinho mais dele. Eu, particularmente, tenho um apreço muito maior pelo R-22 porque eu sei o quanto ele foi importante na minha vida. Se eu tenho a carreira que eu tive até hoje, foi por causa desses helicópteros R-22 e um grande abraço aqui para o Frank Robinson, que foi o cara que desenhou, projetou e fez tudo isso acontecer, né, com a ideia de se tornar um helicóptero simples, barato e que todo mundo pudesse ter em casa. Então, de certa forma, se a ideia do Frank foi fazer isso, ele conseguiu com êxito, porque hoje em dia o céu é basicamente preto de helicóptero por causa justamente dos Robinsons. Quem sabe, num futuro breve, a gente não consiga até um patrocínio da Robinson, quem sabe, né? A gente aqui do canal VHD é o maior propagador de Robinson do país. Quem sabe a gente consegue alguma coisa. Bom, rapaziada, esse aqui foram os 5 helicópteros mais importantes para quem quer aprender a pilotar, para quem quer ser piloto de helicóptero, dependendo do lugar que você estiver no mundo, você vai ter facilidade de um ou de outro. Então eu vou deixar aqui minha lista, vou deixar outros episódios aqui para você seguir também, outras playlists, para caso você tenha vontade de ver e tudo mais. Beleza? Tamo junto, muito obrigado, espero que você tenha gostado desse episódio e não esquece de correr aqui embaixo, dar um likezinho e também se inscrever no nosso canal. Valeu!